Bom dia, gente boa! Estamos de volta com mais uma manhã, mais um devocional juntos. Bom ter sua companhia aí. Nós estamos nos últimos versículos que nós vamos olhar do nosso capítulo 13. Temos mais alguns dias pela frente e muito mais aprendizado também. Hoje nós vamos falar sobre um conceito que a nossa avó já nos falava, já nos ensinava há muito tempo atrás, talvez seus pais, né? Que as nossas amizades, com quem a gente faz amizade, faz toda a diferença na nossa vida. Nós vamos descascar um pouquinho do porquê isso, né? E eu vou olhar também contigo um princípio bíblico que está lá no Novo Testamento também, que fala sobre isso, o apóstolo Paulo, dando uma instrução para a gente ser cuidadoso com relação a isso. Você talvez já tenha ouvido, hoje é muito comum ser falado, né? Até pela questão dos coaches e tudo que tem aparecido aí nos últimos anos, né? Que algumas pessoas falam, né? Que nós somos a somatória dos nossos 5 amigos mais próximos, né? Nós somos a somatória dos nossos 5 amigos mais próximos. O que eles estão querendo dizer com isso? Que as pessoas que são mais próximas de mim, elas vão influenciar muito a minha forma de pensar, as minhas ações, minhas atitudes, as experiências deles vão moldar as minhas decisões, né? E se forem pessoas, por exemplo, né? Aí os coaches falam sobre isso, né? Se forem pessoas inteligentes, para frente, empreendedoras, inovadoras, cara, eu vou ser afetado por esse ambiente. Se forem pessoas, né? Já mais passivas, que não valorizam muito o trabalho, ou o esforço, a inovação ou a educação, cara, também eu acabo sendo afetado por esse ambiente. Então, é muito verdade. E a gente sabe, né, sabe disso de várias fontes, de que os nossos amigos, as pessoas com quem nós nos rodeamos, fazem uma grande diferença. Você precisa de pessoas com quem você possa se abrir e ser honesto, verdadeiro, ser né, autêntico com essa pessoa, mas também nós precisamos de amigos que estejam indo na mesma direção, né? Amigos que nos ajudem a crescer, a melhorar, a alavancar, né? E não simplesmente ficar estagnados. Eu já estive em ambientes, graças a Deus não são comuns, eu já estive em ambientes de pessoas que eu conheço há muitos anos, falando aí de 30 anos, né? Ou mais, onde as piadas são as mesmas há 30 anos. Os comentários são os mesmos há 30 anos. A mentalidade é a mesma há 30 anos, né? E eu me lembro de sentar nessa roda, depois de muitos anos longe dessa roda, por questões geográficas, e sair da roda pensando, cara, é a mesma piada, é a mesma história, é a mesma mentalidade, é a mesmo. Os anos se passaram, mas a pessoa não progrediu, não mudou, não melhorou, não avançou, não aprendeu coisas novas, não leu nada aparentemente, né? E a gente acaba ficando travado no tempo junto com essas pessoas se a gente não se cuidar. O texto hoje de Provérbios ele vai falar sobre uma coisa um pouco mais abrangente do que isso, tá? Não está falando só sobre amigos que não avançam, mas está falando sobre a qualidade dos nossos amigos. E aí a gente poderia, né, entender dessa forma também. A qualidade dos nossos amigos faz a diferença. A qualidade vai, né, vai tocar nessa questão de crescimento, de avanço, de melhoria, né, enfim, de procurar um aprimoramento. Então, vamos olhar o nosso texto juntos hoje. Capítulo 13, versículo 20 é o nosso versículo hoje. Diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Olha só, aquele que anda com sábios, ok? Então, esses são a qualidade dos amigos. Olha aqui, ó. Será cada vez mais sábio. Gente, isso aqui é, é, pressupõe um crescimento. Pressupõe que, por causa das pessoas quem eu me rodeei, eu vou me tornar sábio, né? E eu vou estar cada vez mais sábio, porque eu estou aprendendo com essas pessoas. Essas pessoas estão aprendendo com a vida, estão aprendendo uns com os outros, e eu estou nesse ambiente onde eu também estou aprendendo com a vida e aprendendo com a realidade do outro. Estou me tornando cada vez mais sábio. Há crescimento, há melhoria, há avanço, sabe? Estamos indo para algum lugar nessa amizade. Já o contraste é feito na continuação do versículo 20. Mas o companheiro de tolos
exatamente o oposto, né, do sábio, companheiro de tolos, acabará mal, né? Então, tá nos reforçando aqui essa ideia que a nossa avó já tinha nos ensinado, já tinha nos falado, de que a nossa companhia faz muita diferença. Se eu estiver na companhia dos sábios, eu vou me tornar cada vez mais sábio. Há um avanço. Você notou que na parte do tolo não fala muito sobre avanço? Olha aqui de novo. Mas o companheiro de tolos acabará mal. Talvez há um avanço no sentido do avanço para o pior, né? Até que acabe mal, né? Vai piorando até que acabe no final de uma forma má. Mas esse versículo ele reforça para nós essa realidade de que as pessoas que nos rodeiam fazem uma grande diferença na nossa vida. A gente gostaria de dizer que não, né? Quando eu era adolescente, eu brigava com meus pais, né? Falava, não, meus amigos não me influenciam, né? A música que eu ouço não me influencia, os filmes que eu assisto não me influenciam. Eu só gosto da música, só gosto dos amigos, mas eles não me influenciam. Uhum. Com toda a minha sabedoria de adolescente, eu achava que eu estava acima dessas coisas. Gente, os nossos amigos nos influenciam demais. A conversa, a piada, os princípios, os valores, são coisas de uma cultura que a gente não pega com a mão, né? A gente não pega valores com a mão. Mas numa roda de conversa, aquilo que é importante sobe para a superfície, né? Aquilo que é importante acaba crescendo, né? E daqui a pouco você está num ambiente onde todo mundo está dizendo que tal coisa é importante e para você descobriu que não, né? Não faz mais sentido. Eu tenho falado isso às vezes com pessoas que vêm para Jesus, entregam sua vida para Jesus genuinamente, né? Nascem de novo, entregam sua vida para Jesus, buscam compreender os caminhos de Deus. E eu às vezes falo para as pessoas: olha, não é que você deve se afastar dos seus amigos, não é. Pelo contrário, você deve estar influenciando seus amigos para aceitarem Jesus. Mas vai chegar um ponto em que você vai estar numa roda de conversa e você vai perceber: essa conversa não faz mais sentido para mim. Vai chegar um momento que você vai estar numa roda de conversa com pessoas com quem você super se conectava. Você achava, cara, a gente é amigo pra vida, a gente é chapa mesmo. E você vai perceber que a conversa está indo por um caminho que é o caminho normal da conversa dessa roda de amigos, mas os valores que estão sendo expostos e exaltados nessa roda de conversa já não são mais os seus valores. E você vai perceber, cara, não é que os meus amigos não são boas pessoas, mas os valores dele, por causa do evangelho em mim, os meus valores mudaram. E aquilo que antes era importante para mim e me trazia para essa roda de conversa, hoje já não é mais importante para mim. Eu já entendi um outro perfil de valores. Meus valores foram mudados. E essa conversa que para eles é super interessante, para mim é tipo, não faz mais sentido. Então, isso acontece de tempos em tempos e a nossa roda de amizades faz uma grande diferença na nossa vida. Eu quero ler para vocês aqui, junto com vocês, né? Um texto que fala sobre isso. Está lá estou procurando aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Vamos junto lá. 1 Coríntios 15, 33. Vamos lá no Novo Testamento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios 15, 33. Vai dizer o seguinte, olha só. Super interessante, ó. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Tá vendo aqui? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. É o que a tua avó te falava. Olha, não anda com essa guriada aí, ó. Isso aí não tá prestando, não. Cuidado com esse amigo, cuidado com essa pessoa, cuidado com esse convite, porque isso aí não tá legal, isso aí não vai levar a nada. E a gente é adolescente, a gente quer saber melhor mais do que os outros, a gente fala que não, que não, que não. Mas o fato é isso, que aquele que anda com o sábio se torna cada vez mais sábio. Aquele que anda com o tolo, que aliás, né? A gente já falou isso aqui, mas vale a pena lembrar. O tolo é a pior palavra que você pode chamar alguém na Bíblia, é tolo. Você quer dar o pior xingamento que você puder, não é porque ele é sujo, não é a palavra suja, como alguns palavrões são, mas é
a pessoa mais, como é que eu vou dizer, desprezível que a Bíblia poderia colocar. Por quê? Porque é um cara que não quer saber, não quer ver. É o cego que não quer ver. A Bíblia diz, cara, esse bicho aí só aprende com consequência. Esse bicho aí só apanhando para aprender, né? E é uma das piores formas de você, né, de alguém se, se reportar a você é como alguém que é tolo. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos. Gente, olha só, aí aqui tem muita dúvida, às vezes a pessoa surge, né? Ah, mas pastor, eu preciso influenciar meus amigos para Jesus, evangelizar eles, e ao mesmo tempo, né, eu também entendo que não faz sentido mais as minhas conversas e tal, e como que eu faço isso? É para estar com eles, para evangelizar eles, ou não é para estar com eles? E tem igreja que fala, não, você tem que largar todos os seus amigos, tem que eles são tudo, né, ruim e tal, e fica muita dúvida com relação a isso. Deixa eu trazer para você um princípio, né, um ponto básico aqui para nós. Olha só. O que diz aqui? Diz o companheiro de todos. Companheiro, é aquele que está na companhia o tempo todo, aquele cara que é parça, tá junto, tamo junto, aquele cara que caminha com diariamente, semanalmente, comumente, frequentemente com o tolo. É diferente de alguém que talvez era tolo, viu a luz de Jesus, está sendo mudado e mantém um contato de tempos em tempos para tentar influenciar esse amigo para Jesus. Ok? Ok? Tá? Qual que é o problema? Você ser companheiro do tolo. Você gruda. Não, cara, quando eu tenho um tempo livre, eu quero me encontrar com esse amigo meu que não ama Jesus, que não ama a esposa, que não ama os filhos, que não valoriza nada, que, sabe? Pô, aí fica difícil, né? Um exemplo disso está em Salmo capítulo 1, quero ler para você aqui o que diz. Olha só. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta de pecadores. Por quê? Porque ele já entendeu que, cara, os valores dele mudaram em Cristo Jesus. Olha aqui, ó. E nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite e tal, né? Aí vai dizer, como a satisfação dele está na lei do Senhor, ó, essa pessoa, como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque ele ama a lei do Senhor, nessa lei ele medita e a satisfação do coração dele está nas coisas de Deus. Aí você pergunta, tá, então ele não tem contato nenhum com os amigos dele antigo, ele não evangeliza. Não, não, olha aqui, ó. Ele não segue o conselho dos caras, não imita a conduta dos caras e ó, e não se assenta na roda junto com eles. Eu gosto de pensar aqui, essa aqui é comentário da Bíblia versão Pastor André, tá? Não tá na Bíblia isso, mas é a minha interpretação desse texto. É um cara que não se assenta nessa roda. Quem assenta é porque vai ficar um tempo. Você pode passar por essa roda, você pode dar um alô, você pode dar um abraço, você pode conversar um pouquinho, você pode trocar uma ideia, você pode influenciar, você pode amar, você pode dar um presente, você pode convidar, você pode dar um relatório do que está acontecendo na sua vida, você pode se manter conectado. Agora, sentar é o lugar onde eu pretendo ficar por um bom tempo. Sabe o que eu entendo desse salmo? Cara, você deve sim estar influenciando pessoas que não conhecem Jesus e compartilhando com elas no devido tempo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Agora, sentar na roda de zombadores é tipo assim, é aqui que eu quero ficar. É diferente. É aqui que eu pertenço. É diferente. Então, você deve sim ter um contato evangelístico com pessoas, mas ao mesmo tempo você vai perceber que à medida que você vai entregando a sua vida para Jesus e Jesus vai mudando a sua vida, que certas rodas de conversa não vão mais fazer sentido, não vão mais somar na sua vida. E talvez outras rodas de conversa que antes você não imaginava ter ou nem estar, você vai falar, cara, que delícia, a gente passou a noite falando das coisas de Deus, conversando, orando juntos, coisas que eu nunca imaginaria fazer, eu estou fazendo com pessoas que eu nunca imaginaria estar sentado na mesma roda com eles. Mas os nossos valores se alinharam por causa de Jesus. Isso fez toda a diferença. Vamos de novo para o texto para a gente poder orar? Olha só. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Cuidado com quem você caminha. Mas o companheiro dos tolos acabará
mal. Deixa eu te perguntar, você tem rodeado a sua vida de gente sábia, de gente boa? Você está num pequeno grupo? Ou está tentando viver a vida cristã independentemente de pessoas? Eu não preciso de ninguém, eu e a minha espiritualidade. Se você não tiver com amigos que estão indo na mesma direção, caminhando no mesmo caminho, vivendo os mesmos valores, cara, vai ser muito difícil você permanecer. Você precisa estar num ambiente de celebração de domingo, não porque você tem que ir para o culto para Deus te amar, não, porque lá o povo de Deus vai se reunir, nós vamos falar a mesma língua, nós vamos cantar as mesmas músicas, nós vamos estar ali juntos, fazendo a mesma coisa juntos e, né, participando juntos daquilo que Deus está fazendo. Você precisa estar num pequeno grupo, você precisa sentar numa roda onde as pessoas te conhecem pelo nome, ora por você, comunica contigo, compartilha contigo, né? Onde você leva um lanche, você come lanche, você tem essa interatividade com as pessoas. Você precisa disso. Essa ideia de espiritualidade independente torna você presa fácil para o inimigo. Então, rodeie-se de gente boa. Aquele que caminha com sábio se torna cada vez mais sábio. Que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você se rodeie de gente de Deus, gente está buscando a Deus igual a você, e que você se torne cada vez mais um homem ou mulher de Deus por causa dessa companhia. Em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Obrigado, Deus, por essa palavra hoje, por esse entendimento que reflete tanto do que a gente já sabe, mas se aplica à nossa vida espiritual também, ou talvez até principalmente. Oro, Deus, para que cada um de nós possa abandonar essa mentalidade de espiritualidade individualista, de uma espiritualidade independente, Pai, que nós possamos abraçar a família da fé que o Senhor nos chamou para viver, o fato de que nós somos um corpo, cada um é um membro, precisamos uns dos outros, Deus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor continue nos ajudando a encontrar os relacionamentos de sabedoria, relacionamentos de Deus que vão somar em nossas vidas e que a partir disso o nosso crescimento seja mais evidente, que nós possamos, como diz o texto, nos tornar mais sábios por causa dos relacionamentos com os quais nós estamos conectados. Abençoa, Deus, hoje teu povo, dá-nos um dia abençoado na tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.